E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a gente vem falar sobre o remédio para muita coisa, se não for para tudo nessa vida. Um remédio chamado amor. Você que está ouvindo a programação da Meridional FM, hoje a nossa reflexão tem a ver com aquilo que pode mudar muita coisa, mudar o seu dia, mudar a tua semana, a tua história. Hoje, o amor, um dom que Deus deu para todos nós. Para você que está ouvindo o rádio agora aí, está acompanhando a gente. Quantas vezes a gente não é tentado em sentir rancor, raiva, ódio, desprezo? Vai pensando aí na última vez em que você teve essa situação frente a frente com você. Alguém que testou a tua paciência, alguém que andou errado, não andou conforme você imaginou que deveria andar, ou alguém que extrapolou alguma coisa que foge dos teus princípios, alguém que fez alguma coisa propositalmente para te provocar, ou até mesmo aquelas pessoas que fizeram sem querer, mas que de alguma forma fizeram você sentir raiva, fizeram você pensar, respirar, ou talvez você até agiu contra a pessoa tomado pela raiva, tomado por essa situação em que a ocasião te colocou. Hoje vai refletindo qual foi esse último momento. Talvez foi agora há pouco, no trânsito, na sua casa. Talvez tá para acontecer brevemente. Alguma situação possa te tirar do eixo, possa fazer você se esquentar, fazer você ficar enraivecido. Bom, hoje a gente fala sobre esse remédio. Um remédio que vem transformar essa situação e, acima de tudo, tem o poder de corrigir aquilo que já passou. Amar uns aos outros, assim como Ele, Jesus Cristo, nos amou. Assim como Deus nos ama todos os dias. Hoje, o principal mandamento vem de encontro com você. Assim como a raiva vem de encontro por algumas vezes na tua vida, hoje na nossa reflexão, o amor vem de encontro. Vem fazer você respirar fundo. Vem fazer você se controlar. Vem fazer você pacificar as coisas. Vem fazer você ter total controle e aí o discernimento desse Espírito Santo que quer mover você pro lado do bem, quer mover você pro lado do amor. Hoje é dia de amar mais. E a gente vai pra Bíblia. A gente traz agora pra você 1 Pedro 4-8, que diz, trecho bem curto pra você aqui, no versículo do dia. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Amar uns aos outros faz com que o seu pecado ou o pecado do próximo se afaste cada vez mais. A maior armadura contra o demônio, contra as tentações, contra aquilo que ele quer te arrastar para baixo, a maior armadura de todas é o amor. E foi por causa do amor que estamos hoje falando de Jesus, falando de Deus aqui, que em todas as igrejas você ouve e acompanha o anúncio do Santo Evangelho, que é porque você tá aí vivo, de pé hoje, disposto a trabalhar, por causa do amor que você tem à sua família, por causa do amor você tem esperança, por causa do amor você tem todas as outras consequências maravilhosas que Deus tem na nossa vida. Já parou para pensar, se o mundo não tivesse amor, se nós não tivéssemos esse sentimento de amor, não haveria compaixão, não haveria perdão, não haveria sentimentos bons. Hoje, carrega o amor. Vamos fazer um exercício. Hoje você faz esse exercício e se der certo no final do dia, você repete isso no próximo e no próximo. Toma isso como hábito. Toda vez que alguém tirar você do sério, toda vez que você tiver uma opção de ficar nervoso, bravo, irado, lembre-se que você tem essa outra opção de amar.
Lembre-se que você tem um outro caminho, que é o caminho do amor. Você escolhe. A tentação vai de encontro com você. E aí? Você quer peitar essa raiva toda? Ou você prefere respirar fundo e seguir pro lado do amor? Ame mais. Faça a tua parte. Seja obediente ao primeiro mandamento, o mais forte de todos. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas. São esses 2 pontos desses mandamentos. O amor está presente nesses 2 pilares. Amém! Começando a semana com muito amor. A palavra amor aparece escrita mais de 300 vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Para um aprofundamento do tema, a Bíblia relata expressões para classificar esse sentimento. Exemplo de ágape, o amor incondicional, sacrificial e divino. Vamos lá! Olha, o autor de um texto, esse texto foi tirado do livro, foram extraídos do livro Um Milagre de Cada Dia, escrito por Elias dos Reis Silva, e em uma missão ele foi lá para a França. Ele chegou lá na França e conheceu um moço com grande revolta em seu coração, devido à morte de sua mãe na hora do parto. O mais terrível é que seu pai lhe dizia que ela só havia morrido por causa dele. Imagina o sentimento de culpa desse jovem. Porém, no dia que ele entrou na igreja pela primeira vez, ouviu o evangelho e sentiu o verdadeiro amor de Deus, ele disse que foi curado da depressão e foi curado do sentimento de culpa. Ele costumava afirmar que se não fosse o amor de Deus em sua vida, ele não mais existiria. Mas pela infinita misericórdia de Jesus, ele vive os seus dias para render graças e multiplicar vida a outras pessoas. Esse foi um dos testemunhos, e está lá nesse livro, que foi tirado de um dos trechos, o livro Um Milagre de Cada Dia, escrito então por Elias dos Reis da Silva, essa reflexão. E ainda nesse texto, ele disse assim, como você tem se sentido? Às vezes rejeitado, revoltado, como esse moço do testemunho. Ou como você se sente aí, amado por Deus? A revolta é uma resposta à falta de amor da família, de amigos, de membros da igreja. E foi lá que esse rapaz se encontrou, por meio do evangelho, na Bíblia. Que nós possamos começar a semana dentro desse testemunho, na qual a gente está lendo aqui, seguindo em base com o que o Martin falou, que está na Bíblia. O Martin fez a reflexão em cima desse versículo maravilhoso do Evangelho do Dia, nesse dia 15 de junho, que a gente possa se encontrar o amor, encontrar Jesus caminhando, passo a passo, e rumo à igreja, abrindo a sua Bíblia, ou em meio a tantos testemunhos, como a gente vem trazendo aqui em nossas reflexões. Eu tenho certeza que o que não falta nesse mundo são testemunhos e milagres, A exemplo do livro Milagre de Cada Dia, o nome já diz tudo, O Milagre de Cada Dia. Para quem se interessar, na hora que você clica em alguns links desse livro Milagre de Cada Dia, e lá tem muitos ensinamentos. Algum deles, por exemplo, para o dia de hoje por onde eu começo a rezar? Ontem, dia 14, foi o grito de quem vê o sinal. Linda reflexão essa também, o grito de quem vê o sinal. Já falamos também algumas reflexões dos sinais, Deus, ele todo dia, ele dá um jeito de falar contigo, Pode parecer ali nos mínimos detalhes, nos simples detalhes que passa despercebido ao nosso olhar, mas ele quer falar contigo. E ainda, seguindo e dando essa súplica aí para os nossos dias, do dia, por exemplo, foi a fidelidade no processo. É preciso também ter fidelidade nesse processo, fidelidade na nossa caminhada, fidelidade em saber que nem todos os dias serão como a gente quer, Nem todos os dias nesse processo de buscar o amor, nesse processo de deixar a ira de lado, como citou aqui o Martin, Não vai ser fácil. Em alguns momentos, quando menos a gente percebe, a gente às vezes está tomado pelo nervosismo, e é aquele momento em que a gente precisa rezar, dobrar os nossos joelhos e rezar com mais força, com mais vontade, com mais ânimo, rezar pelo próximo também. É nesses momentos em que a gente é testado,
às vezes pelo inimigo, fala assim, ué, não é você que está na tua caminhada? Que a gente seja fiel então a esse processo, que a gente possa ouvir os sinais, que a gente possa, mesmo já sabendo rezar do seu jeito e conversa com Deus, que a gente possa ainda responder essas perguntas diariamente, a exemplo da reflexão de hoje. Por onde eu começo a rezar? Daquela dica, né? O milagre de cada dia, como eu citei aqui. O tema de hoje seria esse, por onde eu começo a rezar? Que a gente possa ter essa humildade também, em momentos de ira, em momentos em que, mesmo recebendo o amor, a gente acaba deixando de lado, sendo, tomado pela ignorância, que a gente possa respirar fundo e... Por onde eu começo a rezar, hein? Aí você vai lá, com toda a humildade, continua conversando com Deus e seja fiel a esse processo. Afinal de contas, esse é o amor. O amor de Deus encoraja. Leve isso para você. O amor de Deus encoraja, para resumir tudo que nós dissemos aqui nessa manhã do dia 15. O amor de Deus encoraja. Lembre-se disso. Se faltar coragem, se faltar respostas para tudo isso que nós dissemos aqui, lembre-se, o amor de Deus encoraja. Você vai ter muita coragem para seguir e para responder todas essas perguntas que às vezes assolam o seu coração.